Meus queridos amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simplifica. No tema de hoje, nós vamos trabalhar preconceito, discriminação e segregação. Às vezes esses três significados, esses três conceitos, são utilizados como sinônimos. E eles não são sinônimos, você vai entender hoje a diferença de cada um deles. Antes de mais nada, clica, curte, compartilha e se inscreve no canal. Quero pedir para você espalhar esse vídeo aí para os teus amigos. Se gostar, compartilha com os amigos e com a família. Se não gostar, compartilha com os inimigos e os desafetos. Afinal de contas, você não é obrigado a ver sozinho esse vídeo, ok? Vem comigo. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a ideia do preconceito, discriminação e segregação. Pessoal, muitas vezes na sociedade em que nós vivemos, nós temos uma concepção do preconceito como algo velado na sociedade. Ele está no nosso cotidiano, ele está presente no nosso dia a dia em frases. Observa aí na sua tela. Como? Só podia ser preto, ok? Coisa de mulherzinha, programa de índio. Volta aqui. São concepções que no nosso cotidiano nós reproduzimos nas relações sociais, que são frutos desse preconceito enraizado na nossa sociedade. Então, muito cuidado, porque por vezes reproduzimos preconceito. Bom, isso dá para entender que na nossa sociedade existem algumas particularidades. Claro, comparando o Brasil em relação a outras nações, nós temos aqui o que se chama de racismo à brasileira. Preconceito à brasileira, ou seja, um conceito particularizado. Eu vou comparar para você, observe aí, duas sociedades iniciais. A sociedade norte-americana, onde você teve toda uma história da escravidão, você teve ali uma divisão racial muito forte, que ainda se expressa nos dias de hoje, é algo explícito. A violência racial nos Estados Unidos é explícita, você acompanha pela televisão. Vez ou outra você tem um policial branco matando um negro e às vezes a sociedade reagindo, o negro matando o policial branco. Então a violência racial é muito forte nos Estados Unidos. A gente até imagina, por exemplo, acompanha que a ideia do branco e do negro é muito forte na sociedade norte-americana. Você tem uma cultura só para negros, né? Você tem uma cultura voltada para os brancos. E existe ali, claro, uma mistura, mas isso é explícito naquela sociedade. Estava na lei, a divisão, a segregação entre eles estava muito forte, estava latente. Outra sociedade que a gente pode usar como exemplo, sem se aprofundar muito inicialmente, é a sociedade sul-africana, onde ocorreu um regime político instituído na lei, assim como nos Estados Unidos também tinha leis de segregação, chamado apartheid, que foi criado ali na segunda metade do século XX pela elite europeia que dominou aquela sociedade. Mas ao final desse vídeo nós voltaremos à ideia de segregação na sociedade sul-africana. Mas ela foi ali algo que dividiu, né? Bairros só para brancos, bairros só para negros, escolas, clubes, horários para uns, horários para outros. Ou seja, havia uma divisão muito forte, explícita, uma violência muito intensa. Na sociedade brasileira, por conta da tal da miscigenação que ocorreu no Brasil, e aí você tem aquela ideia da nossa matriz colonial, europeus, nativos americanos, africanos, aquele processo de mistura, ali ocorreu uma das situações mais, digamos assim, nefastas da história brasileira, que é a tal da miscigenação. Ora, meu caro internauta, meu caro aluno, a ideia da miscigenação nada mais, nada menos foi do que um eufemismo utilizado na nossa história para esconder algo brutal, algo violento. A miscigenação é aquela historinha de mistura de raças, né? Branco com negro, negro com índio, branco com índio, etc. E na realidade escondia o estupro, a violência. O europeu estuprava a índia, estuprava a negra. Eu costumo dizer que o povo brasileiro nasceu de um estupro e já nasceu abandonado. Você vai dizer, calma professor, você está indo de forma muito rápida, muito bruta, muito violenta, mas é uma concepção. Você tem
o povo brasileiro, nascendo de um estupro, nasce dessa violência e já nasceu abandonado, ok? Que era justamente essa relação. Então essa miscigenação, essa mistura, essa imposição, esse domínio europeu, ele camuflou muita coisa. E aí você tem no mesmo espaço brancos e negros, criou-se a ideia do mulato, criou-se a ideia do moreno e etc. E tudo isso deu a entender que não haveria então racismo no Brasil. O que haveria no Brasil era uma tal de democracia racial. Ora, meus caros alunos, que democracia é essa? Onde você tem o negro servido na bandeja, ok? O tempo todo, garçom carregando as malas, servindo o branco, essa tal de democracia racial criada por esses indivíduos. Então, essa concepção no Brasil, ela tem uma raiz interessante. Tem um antropólogo que diz que o racismo no Brasil só vai até o pé da cama, né? Deixa eu contar essa história para você. Por quê? Porque no Brasil colônia, na hora de casar, os europeus trouxeram da Europa para o Brasil as moças de boa índole. Eles iam na Europa, nos orfanatos, pegavam as mulheres que não tinham família, pai e mãe para brigar por elas, né? O Estado agradava o orfanato dando doações e trazia essas moças para o Brasil para casar com os europeus que estavam aqui. E aí para formar famílias de boa índole, né? Homens e mulheres de bens da sociedade brasileira. Mas na hora do sexo, esse europeu, ele ia lá e utilizava a negra e utilizava a indígena, ok? Num ato violento, ou seja, na hora do sexo pode a negra e pode a índia, mas na hora de casar tem que ser a branquinha, a europeia. Por isso o antropólogo vai dizer: no Brasil, o racismo só vai até o pé da cama, ok? Então, essa concepção racial no Brasil foi muito forte. Daí a ideia de preconceito institucionalizado no Brasil. Acompanhe na tela essa apresentação. Bom, quando a gente fala da ideia de preconceito, nós temos definições diferentes. Preconceito, discriminação e segregação, tá bom? Nós temos o preconceito de classe, que aí é ricos e pobres, etc. De gênero, homem ou mulher. De crença, católicos, protestantes, o islamismo, as religiões afros que sofrem muito com essa concepção de preconceito, tá bom? Orientação sexual, nacionalidade e etnia. São exemplos que nós podemos ter da concepção de preconceito, os tipos de preconceito variados. Deve ter muitos outros, ok? E que você deve conhecer, geralmente geográficos do Brasil. O pessoal do Norte e Nordeste sofre preconceito em relação ao pessoal do Sudeste e assim sucessivamente. Vamos para o conceito de preconceito. Acompanhe na tela, por gentileza. Muito bem. Preconceito são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daquele que a manifesta. É aí que se desenvolve o preconceito. É o pensamento, é o julgamento antecipado, ok? Sobre isso. Olha esse exemplo da figura, tá? Sobre a questão da negritude aí, ó. Você é uma negra bonita, você tem os traços finos e delicados. Nossa, seu cabelo é macio, achei que era duro. Você é uma mulata tipo exportação, tá? Moreninha da cor do pecado. Mas é que você passou por cotas, né? Nem precisou estudar. Aposto que você samba como ninguém. Então são algumas concepções ligadas à ideia de preconceito que elas estão enraizadas na nossa sociedade. E o preconceito, meu caro internauta, ele está muito ligado com a ideia dos estereótipos que a sociedade tem. Bom, o que são estereótipos? Acompanhe comigo. São generalizações superficiais e depreciadoras do outro. Exemplo, o judeu, né, que ele é mal visto pela questão financeira, pelo egoísmo, pelo lucro, pelo acúmulo, ok? A loira, né, que é vista como burra e etc. O muçulmano como terrorista, como radical e etc.
Quando eu falava agora da ideia do judeu, por exemplo, eu lembrava que alguém comentava aqui na região norte do Brasil, você tem ali a figura principalmente no Pará, do cearense, do nordestino, né? Que é o cara que fica muito ligado ao comércio, trabalha, acumula, obtém. Por vezes o cearense é tido como judeu da Amazônia, né? Então, justamente essa concepção de ambição. Então, esses estereótipos que são colocados, e aí na imagem você identifica o chinês, por exemplo, né? O francês, o brasileiro com estereótipo de jogador de futebol, de samba e etc. E assim vai, né? São concepções, os estereótipos são isso, generalizações superficiais e depreciadoras. Por exemplo, o pobre é tido como violento, como desonesto, como sujo. O negro é tido como marginal. Então, muitas vezes, essa figura, né, tem esses estereótipos. O tatuado, por exemplo, todos carregam a figura do estereótipo. Então, essa concepção do preconceito na nossa sociedade, ela é bem complicada. É crime, a legislação determina que é crime. Existem várias leis, a lei Afonso Arinos, depois ela foi atualizada para outras leis e etc. É crime, porém é muito difícil de se identificar ou de se punir esse crime, porque ocorre um processo chamado de naturalização, sabe, desse preconceito. Acompanha comigo, o preconceito naturalizado. Então, algumas situações, elas são quase imperceptíveis. Elas estão nas diferenças sociais, quando alguém entra num ambiente com uma roupa não tão cara, né? Ele já começa a sofrer preconceito por isso. Só de não chegar de carro, ou chegou de bicicleta, ou está de sandália havaiana, ele já sofre preconceito nas diferenças sociais. Então, algumas dessas diferenças estão socialmente naturalizadas. Olha só, estão no cotidiano, nas relações sociais, nas piadas, nas histórias, elas são transmitidas. Ou seja, elas estão enraizadas no cotidiano das práticas culturais. É o famoso preconceito naturalizado. Tem um antropólogo, ele é Munanga, né, naturalizado brasileiro já, africano, mas naturalizado brasileiro. Ele fala que a classificação dos grupos é importante, mas que ela não deve servir para julgamentos, para condenações, muito mais como no sentido de identidade entre os seres humanos. Bom, como é que esse processo foi se naturalizando então? Acompanha comigo. O processo de naturalização do preconceito, ele se dá principalmente através dos mecanismos educativos. Isso mesmo, existem mecanismos que reproduzem o preconceito, tá? Mecanismos que estão postos na sociedade. Nelson Mandela, por exemplo, diz que o homem não nasce com ódio, né, em relação à cor. O ser humano não nasce odiando, o ser humano ele é ensinado a odiar. E esse ensinado a odiar está de forma consciente e inconsciente, ok? Vamos lá então. O que propaga o preconceito? Ele vai se reproduzindo. Acompanha comigo. Os meios de comunicação, e nós temos aí uma análise disso, né? Onde estão os negros na programação, tá bom? Nós temos aí uma pesquisa em relação a apresentadores por tipo de programa. Você tem apenas 20% no aspecto religioso, tá? Jornalismo nada, educativo nada, infantil nada. Claro que com base nas programações de São Paulo, não tem a data exata dessa pesquisa, hoje já se diversificou um pouco mais, mas é sempre uma dificuldade você encontrar. E na televisão, por exemplo, que é um veículo de comunicação de massa, o negro demorou muito, dá até um tema específico de um vídeo, né? O negro demorou muito para chegar a ser protagonista em algum programa, em alguma televisão, em alguma novela, em algum filme, né? Nós temos que considerar, por exemplo, Lázaro Ramos, né? E outros que já conseguem ser protagonistas, mas foi um processo muito difícil. Na história da televisão brasileira, o negro sempre era demonstrado como serviçal, como a empregada doméstica, como o motorista, como o jardineiro. Isso quando não era representado como marginal, como bandido
da história. Então isso vai se propagando o preconceito, né, na sociedade como um todo. A família também é um lugar de propagação do preconceito. Sim, a família é. Quantas vezes lá os mais velhos vão reproduzindo o preconceito, seja pela tatuagem, seja pelo lugar onde mora, a favela, seja pela cor, e pelo que veste, reproduz o preconceito. A religião também reproduz preconceito? Sim, a religião também reproduz preconceito. Era para ser um espaço de paz, de amor, de perdão, mas também reproduz. O esporte, o lazer e etc. Então, algumas dessas discriminações, esses preconceitos, eles são praticamente imperceptíveis na nossa sociedade, né? Nós discriminamos pelo olhar, mas também por atitudes. O exemplo é o garoto negro revistado, somente ele foi revistado e isso passa a ser aceito como natural na sociedade como um todo. Existe também a ridicularização do preconceito. E aí é que eu digo, no Brasil difícil, é crime o preconceito, mas é difícil você gerar provas, porque cai na ideia da brincadeira, do bom humor. Quando o jovem sofre preconceito, o outro diz, cara, aceita, não pega corda, leva na brincadeira, e aí aquilo vai machucando quem sofre preconceito. Olha um exemplo aí, tá? Dos programas humorísticos. O anão sempre é tido como alvo de gozação, né? E nós temos aí o exemplo, 25 de outubro, Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as pessoas com nanismo, ok? Então, não somente esse exemplo, mas você vai ter outros exemplos. Olha essa imagem aí, tá? Queria trabalhar com você algum desses exemplos. Para a geração, talvez você, jovem que está me acompanhando, não lembre, mas uma geração lembra, por exemplo, do programa dos Trapalhões, esse quarteto que está aí, ó, o Mussum, Dedé, Didi e Zacarias. Era um programa altamente preconceituoso, racista, né? Faziam muita piada com o Mussum devido à sua cor e etc. Que, por exemplo, permeava aquelas brincadeiras. Aquilo saía da televisão e ia para as escolas, ia para as esquinas, ia para o trabalho, onde se fazia referência à pessoa pela cor e as piadas racistas que haviam na época. Então, os Trapalhões, apesar de ter feito muita gente rir, ele era um programa altamente preconceituoso e racista. E aí nós temos outros exemplos, né, do pobre caricaturado, né, da figura do gay, que você tem que rir, que é sempre escrachado na sociedade e assim sucessivamente. Então são figuras que sofrem preconceito e que estão aí na televisão como um todo sendo discriminado e sofrendo preconceito. Bom, o preconceito ele leva à atitude. A atitude é a discriminação. A discriminação é o segundo passo. Fique atento, acompanhe comigo na tela. O que é a discriminação? É a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Tá? Sabe quando o indivíduo ele discrimina o outro pela sua cor, pela sua condição de gênero, pela sua orientação sexual, né, e etc. Por exemplo, olha aí essa notícia. Entre médico branco e negro, escolheria o branco. E eu lembrei agora quando governos anteriores trouxeram médicos cubanos para o Brasil, de uma jornalista brasileira do Rio Grande do Sul. Então, ela tirou uma foto de uma cubana chegando, né? E aí postou na sua rede social dizendo, nem parece médico, parece empregada doméstica. E é uma realidade do Brasil. Na profissão de médico existem pouquíssimos negros, entendeu? Então ela manifestou essa realidade, esse preconceito. Então a discriminação ocorre por isso. E nós temos os tipos de discriminação. A discriminação étnica, tem a ver com a questão cultural, indígena, negro, etc. Questão religiosa, discriminação religiosa, a discriminação cultural e a discriminação social são exemplos de discriminações que ocorrem na nossa sociedade, tá bom? A discriminação, ela estabelece distinção entre as pessoas. Olha esse outro exemplo aí, na sua tela. Pedagoga é presa após ofensas racistas contra a mulher em praia.
Ainda mais se espera de alguém que tem estudo, que atua na educação, que vai ter o mínimo de decência possível. Não é verdade, ok? Como diria Karl Marx, nada que é humano me é estranho. Tudo que vem do ser humano só demonstra, ele põe para fora essas mágoas e esses ressentimentos. Nós somos fruto dessa sociedade, viu, gente? Não adianta dizer que eu não tenho preconceito. Você que está me ouvindo, a questão é aonde está o nosso preconceito, né? Bom, a discriminação ela pode ser direta e visível, como este caso. Eu quero lembrar um outro caso para você que aconteceu em Brasília. Sabe que Brasília é um local onde tem uma renda muito alta, né? Devido ali ao plano piloto, principalmente. Então, as madames de Brasília, elas são assim altamente, né, preconceituosas algumas. E aí uma madame foi para um salão de beleza e para fazer a unha. E aí chegando lá disseram assim, olha, somente aquela atendente está desocupada, é uma das melhores que nós temos. Aí ela olhou e viu que era uma negra. Ela disse, não tem outra não? Aí a dona do empreendimento disse, não, mas ela é a nossa melhor atendente, ela tem curso, ela é capacitada, ela vai atender bem. Então ela disse assim, não, eu prefiro esperar outra desocupar. Ela não queria que a moça então pegasse nas suas unhas. Isso foi parar na delegacia, mas para comprovar o crime é um processo que no Brasil ainda é muito difícil você obter essas coisas, tá bom? Ela pode ser direta e visível, ok? Ela pode ser indireta e sutil também, tá? Exemplo, quando uma empresa, ao solicitar o currículo, pede foto no currículo. Ela quer selecionar a partir da aparência do indivíduo. E há muito tempo se fazia muito isso no Brasil, ok? Principalmente as empresas de cosméticos, né? Não posso falar nomes aqui para não ser processado, mas as empresas de cosméticos, elas tinham muito desse preconceito e dessa discriminação. Olha um exemplo aí recente do Brasil, né? O motoboy que foi discriminado pela sua condição social, pelo seu trabalho, pela sua cor, pela sua moradia, por um indivíduo de classe média alta, e que, nem sei se era classe média alta, mas que agiu com preconceito, falando sobre sua família, sobre sua origem. Essa estigmatização da figura do pobre, do favelado, ela provoca também um isolamento social muito grande. A Constituição brasileira, ela condena isso, acompanhe comigo. Ela assegura o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, ok? Mas na prática, o que nós temos? Desigualdade, muita desigualdade. E uma delas é a desigualdade de gênero. Acompanhe comigo. A desigualdade de gênero, ela está explícita quando você identifica o rendimento entre homens e mulheres no Brasil. Nós temos uma média, homens ganham mais que as mulheres, mesmo ocupando os mesmos cargos ou desempenhando as mesmas funções. Isso é comprovado, isso existe. Olha nessa figura aí, desigualdade de gênero no mercado de trabalho, cargos de gerência, 60,9% ocupado por homens, 39,1% ocupado por mulheres. Mulheres com filhos menores de 6 anos ocupam apenas 25% dessa porcentagem. Inclusive muitas fábricas, muitas empresas não contratam mulheres, digamos assim, em idade fértil, que ainda vão engravidar, porque isso significa prejuízo para essas empresas. Emprego e educação. A probabilidade de uma mulher trabalhar é menor que a de um homem, é menor 26%, tá bom? 70% afirmam que preferem trabalhar a ficar em casa, ok? Bom, 41,5% das mulheres contra apenas 17,2% dos homens com nível superior não trabalham, ok? Então a discriminação no mercado de trabalho para a mulher é muito grande. E por último, chegamos ao conceito de segregação. O que é segregar? Acompanha comigo. É o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de grupo discriminado.
Dá uma analisada nessa imagem, é um grande exemplo de segregação socioespacial no Brasil. Você tem um condomínio de luxo ao lado, essa foto é uma das mais reproduzidas em livros de geografia, de história, de filosofia, de sociologia. Você tem um condomínio de luxo e você tem um muro, né? Você tem uma divisória, um território, algo geográfico, está ali uma barreira separando, e você tem ali áreas mais pobres, áreas de favela. Essa é a segregação que a gente pode identificar. Essa segregação, essa divisão territorial, essa limitação, ela pode ser imposta por leis, né? Criam-se leis que, por exemplo, no Brasil, desde o Brasil colônia, 1850, a lei de terras limitou o acesso à terra para os pobres. Então os ricos possuem terra e os pobres vão nas ocupações. Isso vai segregando a figura dos pobres. Mas na história eu queria lembrar alguns exemplos. Veja comigo aí na tela. Um dos grandes exemplos ocorreu durante a chamada Segunda Guerra Mundial, quando os alemães, com o preconceito que havia com os judeus, trancafiaram os judeus no espaço, ok? Na cidade de Varsóvia. Era o chamado Gueto de Varsóvia. E esse lugar, foram construídos muros, ele cercou um grande bairro, aí aparece o muro na figura acima, ok? E ele acabou confinando os judeus dentro desse muro, não podia sair. Os judeus eles eram estigmatizados, tinham que andar com a estrela de Israel no braço, identificando, e